Bom, vou passar para o Rodrigues tomar conta das perguntas da sala, Rodrigues. E aí o pessoal vai castigando um pouquinho o Thelmo aí com as perguntas, até para tirar bastante informação para nós aprendermos cada vez mais. Boa noite, boa noite. A primeira pergunta é do Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite, em especial, ao professor Thelmo. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história, né, pelos trabalhos construídos no decorrer do tempo. Eu fiz aqui 3 apontamentos que eu entendo que até o senhor já comentou no decorrer da explanação, mas que eu entendo que são pontos importantes, principalmente para quem conduz trabalhos ou está iniciando, né, na atividade de instrução. O primeiro apontamento que eu fiz aqui, que o senhor reforçasse para nós que, na sua opinião, quais seriam as etapas, ou qual a etapa que o senhor entende ser mais importante na construção, na elaboração de um trabalho, para que ele atinja o objetivo proposto, atinja o sucesso, seja ganhando títulos ou que ele tenha com expressão, né? Na sua visão, qual seria a etapa ou quais são as etapas que o senhor entende mais? Eu acredito que a etapa principal para te transformar um grupo é a escolha da tua proposta, escolha do teu tema de entrada e da tua indumentária. Por quê? Eu já fui dançarino vários anos, dancei muito tempo pelo CPF Pé do Sul, e eu sempre teve anos que eu gostei da proposta, teve anos que eu não gostei, mas a gente tem que se adequar ao contexto, né? Só que, como instrutor, eu gostava de ver o meu dançarino contente com o que ele apresentava. Eu gostava de ver ele contente no tema de entrada. Ah, vamos fazer o tema de entrada tal. E tu via o teu dançarino, ficava contente com isso. Então, tu ter o teu dançarino contente, satisfeito com a proposta, com a indumentária, com o que eles vão apresentar, eu acho que isso aí é 50% do resultado de tu ter o grupo na mão e conseguir cobrar deles e tirar deles o melhor. Então, eu acho que tudo começa pela proposta. Perfeito. Mais especificamente no ano de 2013, que foi o ano que o grupo atingiu ali o título da Força B. Na sua visão, quais foram as maiores dificuldades ou a maior dificuldade enfrentada? E qual foi também o ponto-chave que o senhor entendeu que o grupo conseguiu deslanchar e conseguiu atingir o título da Força B de 2013? As maiores dificuldades, eu acho que como vários grupos que a gente conhece, ou já passou pelas nossas mãos, a maior dificuldade é a dificuldade financeira, né? Quando tu tem um grupo num bairro bem deslocado de Santa Maria, onde as pessoas dependem de ônibus, ou táxi, ou carona para ir, né? Onde são estudantes que trabalham para pagar a sua faculdade particular, tem os seus problemas, né? A maior dificuldade é fazer com que esse dançarino acredite que o que eu tô cobrando vai fazer dele um campeão, né? Então, assim, ó, tu quer ir num rodeio longe, custa R$60 a passagem. Eu tô falando pela época, né? Custa R$60 pela passagem. E o dançarino te chamar para um canto e dizer assim, professor, eu não tenho como, sabe? Aí tu leva para a coordenação e a coordenação dá um jeito. Eu tinha uma coordenação muito boa no CTF Os Nativos. Então, a maior dificuldade que eu tinha lá era a dificuldade financeira. Não existia ninguém lá, assim, porque aqui em Santa Maria, quem conhece Santa Maria sabe, as pessoas vêm para Santa Maria para estudar e as suas famílias são de outra cidade. Então, eles vêm para cá com o dinheirinho para pagar o aluguel, para pagar a mensalidade da faculdade e a alimentação. Dançar seria um luxo. Então, quando tu consegue condicionar isso para ele, num CTG que não tem condições de ajudar numa passagem, tem que vender pastel, vender rifa para conseguir, essa é a maior dificuldade, né? O ponto-chave que eu consegui foi que quando eles viram que eles também tinham condições nos circuitos de fazer uma boa apresentação, quando eles foram aplaudidos e as pessoas parabenizaram as crianças, claro que naquela época eu tinha 4, 5 mirim, né?
Aí quem é instrutor de mirim sabe, quando tu apresenta um adulto aí, eles vão, pode ser o adulto, pode ter maior dificuldade para dançar, mas eles vão lá porque é o grupo do professor. Os mirins iam lá e queriam ver eles, queriam que eles assombrassem eles. Então eles se sentiam como um artista. Quando eu consegui apresentar isso para eles, eles começaram a ter resultados, inclusive, no ano de 2013, a gente teve resultados em cima dos grupos da Força A aqui de Santa Maria, Sentinela da Querência, CVPF, Pia do Sul, DT Querência das Dores. Teve um ou dois circuitos que a gente conseguiu um resultado, ganhar, ficar em primeiro, que daí eles notaram, poxa, a gente também tem nosso espaço, a gente consegue ser um grupo competitivo, inclusive com os da A. Aí deslanchou. Foi o que aconteceu para chegar lá na Força B e ganhar. E como foi a transição, né, do ano de 2013 para 2014, passar de uma Força B para uma Força A? Como foi essa transição na questão de ensaio, na questão de condução do grupo? Foi tranquilo? Como foi essa transição? Ótima pergunta, Fábio. Gente, 2013 para 2014, digo assim que foi a maior dificuldade que eu enfrentei como instrutor. Por quê? Chegou um momento que eu tive que selecionar quem iria dançar no grupo. Eu tive que chegar, olha, coordenador, esse dançarino aqui, quando eu convidei ele em 2013, ele não quis, né? Então agora o senhor aceita ele, mas coloca as condições do grupo. Não faltar ensaio, pagar a mensalidade em dia, aquelas coisas, né? A gente teve que apresentar como que a gente trabalhava. Porque até então, 2013 para 2014, com a vaga garantida na final em Santa Cruz, muita gente bateu na porta querendo dançar no grupo adulto. E a gente não pode fechar as portas para ninguém, porque não é o princípio do tradicionalismo nem da entidade, né? Mas, e aí? Eu com um grupo que era do meu juvenil, com alguns dançarinos que eram da entidade, tu tem que ensinar 19 danças. Pessoal, não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Na primeira reunião em janeiro que a gente fez, a gente já apresentou e decidiu a proposta para 2014. Foi a primeira coisa. Nós ia seguir na mesma linha de apresentação. Então, em 2013, a gente fez o tema sobre assombrações. 2014, nós fizemos o tema sobre enterro de dinheiro. Quem não conhece a história de enterro de dinheiro pelo Rio Grande afora? Também planejamos uma oficina, um estudo de caso, sobre enterros de dinheiro na região de Santa Maria. Tá. Aí vem o planejamento. Continuamos, a maior dificuldade foi continuar fazendo 5 a 6 ensaios na semana, desde janeiro até novembro. Teve alguns momentos que não foi fácil segurar o grupo, até porque são jovens, eles têm as necessidades deles, de sair, festa, tem as necessidades. Eu não gosto de cortar isso, porque tu não pode impedir que a pessoa seja jovem, tenha vida, né? E, então, eu tenho que transformar o CTG como um CTG, uma área de lazer. Mas, o que eu fiz? Em janeiro, a primeira dança que eu peguei foi roseira. Porque o grupo só sabia dançar 9 danças. 9, 10 da Força B. Mas nunca dançou um pau de fitas, nunca dançou uma roseira. Uma tirana, linda tirana, mas eu não sei quantas figuras são. Então, a primeira coisa que eu fiz, começar pelo mais difícil. Roseira, tirana, pau de fitas. E botar metas. Em março, eu preciso estar com o número X de danças prontas, né? Outra coisa que a gente fez foi em agosto. Chegamos em agosto, nós tínhamos as 19 danças prontas e eu não mudava a questão de pares. Então, se o fulano começou em janeiro dançando com a fulana, ele vai até novembro. Para quê? Para ter afinidade, para poder fluir a interpretação. Então, eu não trocava pares. Outra coisa também, eu chegava no ensaio já com as posições e formações definidas e não trocava mais. Então, chegou, a partir de agosto até novembro, eu ensaiei as 19 danças, sempre com a mesma formação, sempre com o mesmo par.
para não ter erro individual, para que a interpretação pudesse fluir melhor, né? Claro que lá na final, em 2014, a gente foi muito abençoado, que das 3 danças sorteadas, 2 a gente dançava na Força B, né? E a outra dança que a gente pegou foi a vaneira marcada, né? Eu acho que a gente foi muito abençoado no sorteio. No domingo da final, a gente pegou também 2 que eu dançava na Força B. E aí a outra dança que a gente pegou foi shot de 7 voltas, que tem uma formação fixa, que não ia me dar problemas de harmonia, outros problemas que a gente tem. Então, o planejamento para 2014, ele foi muito cansativo, mas deu certo também. Perfeito, professor. Agradeço pela explanação, né? Pelas dúvidas, pelos apontamentos que o senhor fez. Parabenizo novamente pelo trabalho. Achei muito interessante. Dentre muitos pontos, achei bastante interessante sua metodologia de planejamento. Eu acho que é isso, né? O planejamento, acredito que seja um dos pontos cruciais, né? Então, achei bastante interessante. Parabéns e da minha parte seria isso por hora. Obrigado. Então, na sequência, agora é o Daniel. Sou eu, então. Boa noite, esse é o Telmo. Pensei que era o Telmo de Lima Freitas, mas Não. é mais novo. Cara, primeiro eu tava olhando aqui, cara, eu gostei bastante, gostei muito das danças do teu grupo. Geralmente, assim, como eu não tenho muito conhecimento de entrada e saída na temática toda em si, então eu me abstenho de perguntas assim, até para não fazer pergunta muito retardada, às vezes. Mas, assim, eu vejo uma coerência muito grande no teu grupo, nesse grupo dançando, os nativos. Cara, com quem que tu conversa? Qual é as pessoas que tu conversa sobre gauchismo? Tu tem uma proposta bem gaúcha, do gaúcho do interior. E como eu converso com muita gente idosa, eu gosto de conversar com os caras que moram lá fora. No final de semana, eu vou para fora conversar com os chacreiros, com os fazendeiros. Eu gosto dessa gente. Eu tenho subsídios de pensar, colocar um trabalho em cima dessas pessoas que vivem isso todo dia. Com quem tu conversa? Da onde qual é o teu subsídio para essa proposta desse grupo, os nativos? Olha, assim, a questão que tu achou de que a gente tem muito contato com o pessoal de fora, eu sou filho de agricultor, né? Eu sempre tive na minha infância a presença dos avós, e os meus avós sempre me falaram sobre assombrações, sobre alma penada, essas coisas. Isso sempre me chamou a atenção, né? E quando eu estava com os CTFs nativos, eu sempre pensei, olha, se não é para ser diferente, a gente vai ser apenas mais um grupo, né? Se eu botar uma pilcha tradicional, pode até ser um vestido muito bonito, mas vou ser apenas mais um grupo. Porque dentro da região de Santa Maria, com tantos grupos fortes, para te conseguir o teu espaço, para te conseguir com que as pessoas te olhem, né? Tinha que ser muito bom o grupo, né? Então, a gente usa todas as armas que a gente tem. Eu pensei, não, vamos fazer uma outra proposta bem diferente. Ou vão gostar, ou vão nos odiar, né? Só que, realmente, eles gostaram, né? A questão do estudo de caso, isso aí eu acho que eu teria que ter muito mais tempo para explicar para vocês, mas foi uma coisa muito interessante a gente poder chegar num local onde houve a degola, né? Onde houve um sangrento, um massacre ali, e onde as pessoas dizem que vejam luzes e tal. E a gente foi na região de São Martinho, a gente foi depois jantar num pavilhão, e lá tem um senhor de idade, né? Senhor Tolentino, ainda lembro o nome. E ele contou relatos de assombrações, que ele ajudou a desenterrar dinheiro, e o pessoal escutou. Teve gente que nunca viveu isso daí, né, Daniel? Teve gente que nunca escutou isso aí. Pessoas de uma característica mais urbana nunca viram isso. Pessoas de uma característica mais urbana usando bota de garrão,
né? Aí tu tinha que explicar, nem sempre a bota de garrão é do potro, né? Ninguém vai matar um cavalo para fazer uma bota de garrão, né? Então, eles se sentiram assim diferentes e ao mesmo tempo participativos, né? Um outro item que a gente colocou na indumentária, que naquela época a gente podia apresentar pesquisa, foi a espora de madeira. No Museu do Gaúcho, em Gramado, tem um boneco de cera, eu acho, que Meu lá pai ele tinha. usa isso, lá ele usa a espora de madeira. E eu tive lá, eu vi, não, mas é isso que eu quero para o meu grupo. E a gente utilizou 2013, 2014, foi o único grupo que usou isso. Por quê? É um utensílio barato. E para contar até uma história para vocês, teve rodeios que a gente foi, que um dançarino esqueceu as esporas em casa. Eu vou lá, Mas pega uma aí árvore, tava, pega uma já cortiça imaginou lá o e que faz. aconteceu, né? O ônibus estacionado embaixo de um pé do engazeiro lá, daí cortaram e fizeram uma espora na hora. Meio verde, mas deu, né? Então, essas coisas acaba a gente lembrando, assim, e fez a história dos nativos. Cara, é muito bonito te ver falar disso, tu fala com carinho desse grupo, dá para ver, dá para entender que esse é, não desmerecendo, não desmerecendo não é a palavra, não igualando sentimentos igualitários, mas tu fala com carinho desse grupo, né? E, enfim, às vezes acontece, né? E tomara que não aconteça contigo, né? Mas tu te vê entregando esse teu grupo para outro professor? Não, hoje eu não estou mais com eles, né? Ah, tu não tá mais com eles? Não. Eu trabalhei com eles 2012, 2013, 2014. Depois disso, a gente acabou tendo outras divergências de ideias e eles ficaram com outro instrutor. Mas isso aí é da vida da gente, isso acontece. Vai acontecer sempre, entendeu? E Hoje, eles a seguem nessa, história, e eles seguem esse trabalho. Virou uma identidade da entidade isso, eu não ou quando tu lembro mais, saiu mas mudou? depois que eu saí, eu acho que eles foram mais um ano ainda de primitivo. Não me lembro, cara. Mas depois mudou, vieram para Botaforte e tal, e enfim, tiveram seus êxitos, né? Também com outro Sim, instrutor, né? Mas o que fica é a história, né? E a história não sim. se apaga, né? Isso é até um refrão da nossa música de entrada na época. Olha só o que eu estou lembrando, né? A história nunca se apaga. E isso ficou marcado. Eu encontro hoje dançarinos CTFs nativos, gente hoje que já está formado, tem gente trabalhando em prefeitura, às vezes eu vou protocolar alguma coisa lá, chego lá, pá, e aí, professor? Bem, meu Deus. Então, a história não se apaga. Isso aí a gente vai lembrar sempre. De novo, eu vou ser repetitivo, mas vou te dar parabéns. Eu realmente gostei muito de ver esse grupo dançando. Obrigado, Ele obrigado. dança, né? Tipo, ele não executa, ele dança, né? Tem peculiaridades das caixas, que nem eles falam aqui, mas é um dos grupos que eu, assistindo a apresentação no computador, é um dos grupos que eu mais vi dançando esse aí. Parabéns, parabéns mesmo. E Obrigado. torço para que o teu trabalho com os outros grupos seja tão bom quanto é com esse. E Tá agora certo, eu vou, como é que é? Vou olhar mais o teu trabalho, que infelizmente eu não conheci. Parabéns. certo, obrigado. Rodrigues, tem mais alguém nas O perguntas? Pablo estava com a mão levantada, não sei se ele baixou, se foi respondida a pergunta dele ou não. A Priscila também ergueu a mão. A Priscila ergueu, mas o Pablo estava com a mão levantada, Eu não não sei se já sei foi se ela respondida. ergueu a mão para mostrar as unhas ali, que estão umas perfeitas, ou se ela vai fazer a pergunta. Bom, não sei, Pablo, tu já estava com a mão levantada? Vou fazer. Posso? Claro. Bom, então, cara, em primeiro lugar, a gente tem uma amizade muito grande e tu sabe do carinho que eu tenho por ti. Sou um cara que eu não sou muito de andar lambendo os caras aí, mas aquelas pessoas que eu gosto de verdade, cara. Muitas pessoas, às vezes, veem os resultados, né? Mas tu pega, por exemplo, o ano passado era madrugada e nossos grupos estavam treinando, né? E aí tivemos o êxito do domingo e estávamos no mesmo lugar. Cara, sobre essa questão de merecimento, eu vejo muitos grupos, converso com
grandes instrutores aí, e, cara, tu fala em torno, e que depois reclamam lá no final do ano quando o resultado de planilha não vem. Como que tu trabalhava no teu grupo essa questão do merecimento? E se era trabalhado e como que tu trabalhava? Pablo, eu não sei se eu ouvi toda a pergunta, mas porque travou para mim aqui um momento, né? Tá, eu acho que a minha internet ela não está muito boa. Na verdade, assim, ó, eu sempre vejo muitos grupos reclamando do seu resultado final lá. E também ouço, depois conversando com instrutores, que no começo do ano voltou 6 pares, voltou 7 pares, voltou 8 pares. E eu queria saber como que tu trabalhava, vendo que tu trabalhava 6 vezes por semana, como que tu trabalhou na cabeça dos teus bailarinos a questão do merecimento, se era trabalhado e como que tu trabalhou na cabeça deles? Vou te contar uma coisa, Pablo. Primeiramente, assim, ó, a nossa amizade mesmo é de bastante tempo, né? A gente se conhece muito tempo. O ano passado, realmente, nós estávamos no mesmo alojamento, né? Eu com o Sentinela do Forte de Caçapava. Sentinela do Forte de Caçapava, patrão Gilney, Lucas Marques, lá, meu braço direito. Um grande abraço para vocês. Eu sei que vocês estão assistindo. Coordenadora Edila, não posso deixar de falar. Pablo, a questão do merecimento, eu sempre trabalhei. Quando tu está trabalhando para Força B, são 9 danças. Chega um momento que tu já está revisando ela de novo. Como eu tive 10 circuitos só na região de Santa Maria, fora os rodeios que eu participei fora, nas outras cidades, eu tinha em torno de 2 a 3 rodeios no mês. O grupo pegou muita experiência de palco. A cada rodeio que a gente ia, o primeiro ensaio que a gente tinha, a primeira meia hora, eu lia as planilhas. E depois deixava as planilhas em cima da mesa para quem quisesse olhar. Daí, com isso, alguns já tinham conhecimento, o que era um erro individual, quanto que era de desconto, já sabiam o que tinha que ser feito, entendeu? Eles tinham participação na montagem do grupo. Eles não eram apenas peças de um tabuleiro de xadrez, eles eram participativos. Eu tinha muita gente que me dava ideia para somar. Foi uma coisa bem atípica, assim, esse grupo. E a questão do merecimento, no momento que eles começaram a ter resultado, eles viram que eles poderiam ir mais além. Mais além. Eu sempre digo, quem ganhou no CTF os nativos foi os dançarinos. Eles me fizeram acreditar que eles tinham condições de ganhar a Força B. Né? Eu não coloquei isso na cabeça deles. Eles colocaram. Eles faziam janta para conversar, para ouvir música, e eles só falavam de dança. Os pais deles me comentavam isso. Eles fizeram a minha cabeça dizendo assim, ó, nós temos condições. Quando nós estávamos nas 2 últimas semanas da final de 2013, a gente já estava esgotado, cansado, teve um ensaio que eu disse assim, então tá, pessoal, valeu por hoje, nos encontramos amanhã. E fui desligando o som. E o grupo ficou parado na sala, me olhando. E o grupo disse assim, não, Thelmo, vamos passar mais uma vez o bloco inteiro. Então, daí tu sente assim, ó, a vontade que eles têm de fazer melhor. Foi eles, partiu deles, não partiu de mim. Eu estava fazendo o meu trabalho mais ou menos no automático, né? Eles sentiram que eles tinham condições. O merecimento é todo deles, eu posso dizer isso. Beleza. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é sobre 2013. 2013 foi um ano que tu acabou ganhando com o estilo primitivo e o Honda Charrua, né, abriu esse caminho também para o primitivo, né, tendo o seu campeonato. Tu acreditou no início do ano que era uma tendência o primitivo para o final do ano ou foi apenas um acaso os dois campeões seguirem a mesma linha de trabalho? Não. O que chamou atenção no primitivo, que eu me lembro que o grupo até comentou, Thelmo, vamos colocar o primitivo, foi pelo ano de 2011, que o Rancho da Saudade dançou de primitivo. Foi 2011. Me corrija se eu estiver errado. E isso aí eles sempre lembravam. Vamos dançar que nem o Rancho, vamos dançar que nem o Rancho. E aí a gente foi, 2012 já foi de primitivo, 2013 também, 2014 também. Né? Mas eu não sabia nem que o Honda Charrua ia ir de primitivo, né? Mas deu casualidade deles também ganhar, né? Mereceram também, e a gente.
Foi o ano dos primitivos, todo mundo usou, né? Mas não foi baseado nisso. A gente se espelhou no rancho, que usou uns 2 anos atrás, usou primitivo e fez uma baita apresentação. Cara, para encerrar, queria te dizer que eu tenho a tua admiração e a gente sabe das nossas lutas aí com os mirins, né? Tu é um grande instrutor do mirim, um grande vencedor do Fest Mirim. Eu já conversei contigo sobre o Fest Mirim, sobre os teus grupos Mirim Juvenil. Eu vou citar uma coisa agora que tu já sabe, mas que outras pessoas não sabem, e eu gostaria que tu falasse sobre isso. Eu vejo nos teus grupos uma movimentação singela, mas muita expressividade. A naturalidade para o desenvolvimento da movimentação mais natural possível. Tu acredita que esse é o caminho para as mirins? Cara, a minha teoria de trabalho é um pouco diferente, né? Eu trabalho com dançarinos que não estão cansados. Eu trabalho com dançarinos que não estão enjoados de ir no CTG ensaiar de novo, de novo, de novo. Eu tento trabalhar de uma forma de que eles, hoje não tem CTG, vamos se reunir, vamos fazer uma janta. Eu tenho que fazer deles o CTG, o lazer. Foi isso que eu trabalhei nas adultas. Com mirim é muito mais fácil. Eu particularmente, eu tenho um carinho por mirim muito grande. E eu consigo resultados na mirim muito mais do que eu consigo na adulta, né? Até um abraço para o Alma Gaúcha, meu mirim do coração aqui, né? Patroa Celita, que eu trabalhei tantos anos com eles. O mirim, o que acontece? Os meus ensaios com mirim, Pablo, acho que eu já te comentei isso, eu faço o ensaio brincando. Eu brinco muito com eles. Eu tenho que estar curtindo eles, a gente tem que estar brincando, indicando um com o outro, e aí a dança sai naturalmente. Claro que tem um momento que a gente exige mais deles, cobra bastante e tal, mas assim, tem que saber o momento de apertar e o momento de frouxar, né? Ainda mais com criança, né? São crianças. Mas eu trabalho muito mais com brincadeiras, né? Com eles. Um exemplo que eu faço assim, estão ensaiando sapateio, eu chego perto de um dançarino e digo assim, duvido tu fazer mais forte esse bate-pé que o fulano de tal. Bom, isso aí é a mesma coisa que tu abrir uma brincadeira assim, quem chega primeiro. E aí, com isso, eu consigo com que todos desenvolvam melhor e melhor e melhor e melhor. É isso que eu faço. E aí chega na apresentação, o movimento sai mais natural. Com certeza. Da minha parte é isso, cara. Muito obrigado e parabéns aí por tudo que tu tem feito no movimento aí. Obrigado, Pablo. Bom, agora na sequência sou eu fazer pergunta. Boa noite, Telmo, tudo bom? Prazer em estar falando contigo. Boa noite. Eu revendo os vídeos e coisa que o Tony sabe que eu sempre faço as anotações, né, Tony? Eu separei minha pergunta em 2 etapas, 2013 e 2014. Como disse, eu sempre acompanho o circuito. O circuito também é uma preparação boa para os grupos, porque querendo ou não, tu está dando rotatividade sempre para o grupo, né? Vendo as notas e eu revendo a apresentação. Assim, vocês dançaram. No domingo vocês pegaram a chimarrita, balão, meia canha e maçanico. Assim, foi uma apresentação assim, impecável. Chimarrita, balão, questão de sapateios e coisa, meia canha também, maçanico, a formação entrada, o grupo vem pegado já na apresentação ali, o grupo entrou. Quando o grupo saiu, tu teve como é que foi a tua assim, eu acho que vai dar. Porque nesses 10 anos de Força B, ano passado não teve, de 2009 a 2019, tu tem a noção que tu é o único, o CTF Nativos é o único grupo de Santa Maria campeão da Força B. Depois, assim, em 10 anos, o CTF qual foi o momento tu disse, não, é nosso e ninguém tira. Porque, assim, na Força A, sempre você pode pegar 5, 6 grupos que tu sabe, o ano que vem, 5, 6 grupos sabe. E a Força B, não, sempre é mais parelho. Qual foi o momento da 2000? Não, é nosso. Olha, isso aí vamos ver se eu consigo falar, né? Porque o dia quando a gente ganhou, assim, é como se a gente revivesse as emoções novamente. Quando a gente dançou na sexta-feira,
veio um temporal muito grande lá em Santa Cruz, na sexta-feira. Olha o que aconteceu. O grupo também, um grupo de um poder aquisitivo menor, que eu já expliquei, né? O grupo ficava em barraca, ficava acampado no parque. E aí veio um temporal, e esse temporal teve barraca que voou, gente. Teve barraca que saiu do parque, praticamente. E as roupas molharam. Teve vestido molhado. A saia, né? Porque vestido não tem. E quando eu cheguei, depois disso aí, eu pensei, tá, perdi o grupo vai estar chorando, coisa. Eles estavam ensaiando na chuva, brincando, estavam se divertindo, estavam curtindo o Enarte. E aí nós fomos dançar na sexta-feira. Bom, tá tudo bem. Na sexta-feira a gente pegou Quero Humana, e que não era a dança melhor que a gente tinha. E eu sei que eu classifiquei em 13º. Não classifiquei bem. Nisso o grupo pensou, não é o que a gente esperava, mas temos classificado para a final. No domingo da final, a gente pegou as 3 danças que nós tinha ganhado alguns circuitos aqui em Santa Maria, em cima dos grupos da Força A, que eram as melhores danças, Meia Canha, Chimarrita Balão e Maçanico. Quando a gente sorteou isso, assim, foi muito difícil eu controlar o grupo, a euforia. Você sabe que na hora, o professor Tony sabe dizer bem isso, na hora, qualquer palavra que tu fala, tu pode colocar tudo a perder ou tu pode ganhar. Né? Então, sorteamos danças, eu tive que controlar a euforia do grupo para que eles tivessem os pés no chão e fizessem exatamente o seu trabalho. E aí, dançamos bem, foi uma apresentação muito fantástica, assim, ó, ninguém errou, ninguém teve nada. Nos abraçamos. Quando me chamaram para ler as planilhas, o Telmo era um dos caras mais nervosos que tinha naquele salão. E eu me lembro até hoje das notas, uma por uma. Né? E assim, eu lendo as planilhas, só para contar rapidinho para vocês, eu lendo as planilhas e rubricando, e não parava de pingar a lágrima em cima da planilha, era uma coisa incrível, assim, né? E o grupo, do lado de fora, me olhando, vendo aquela cena ali, eles estavam vendo, alguma coisa aconteceu, né? Será que veio algum desconto, correção, alguma coisa? E eu me arrepio de contar isso, porque é uma história, né? É algo da gente. E eu me lembro, assim, quando eu tive... Foi o meu primeiro 398 interpretação, gente. Nossa, aquela planilha é algo, né? Foi fantástica aquela planilha. E aí eu saí dali, foi o ano que a gente dançou naquele salão que é a Chula, né? Foi o único ano que teve a Força B naquele salão. E a gente saiu dali, foi para baixo de uma árvore ali, e aí eu contei as notas uma por uma, assim. E a cena era fantástica, o grupo abraçado, ouvindo as notas, e a primeira coisa que eu disse para eles, eu não quero nenhum grito, eu não quero nenhuma comemoração, comemorem por dentro, para a gente não divulgar que a gente foi muito bem ou que a gente foi muito mal, né? Eu vou contar para vocês. E a gente falava assim, e o grupo se emocionava. Era algo fantástico. Né? Ali eu tive certeza que a gente poderia ser campeão, com certeza, com certeza. Né? Tranquilo. Agora, a segunda pergunta, claro que daí, como tu já abordaste, assim, aí recomeça todo um trabalho, claro, como tu disse aí, o grupo ganhando, dá mais visibilidade, pontuando, tem um ano para trabalhar, e aí no 2014, dançaram no sábado, bloco 2, com Lalá, o Gil dos Nativos, Tropilho, 20 de setembro, os Galdérios, Fronteira Aberta e Vaquianos da Cultura. E aí dançaram 7 voltas, Cana Verde e 4 passe. Eu revendo a apresentação, me chamou a atenção, como tu falastes, né, na questão alimentar, me chamou a atenção que no 7 voltas, mesmo tendo mais pares, tu colocou, 9 pares, daí até me chamou a atenção. Eu digo, não, olha, colocou, de repente, fez a formação, eu vi mais ou menos a formação, eu digo, pegou os 9 pares que a gente estavam mais encaixados para as danças, os outros entraram nas outras danças. 7 voltas tranquilo, Cana Verde, 4 passes também, né, e revendo a apresentação, também o grupo, assim, para a primeira vez na Força A, querendo não Força A, dar aquela... E conseguiram passar para o domingo também, pegaram dança muito bem no domingo, a maneira marcada, Meia Canha e Maçanico também, beleza. Daí o grupo no domingo já vai, né, porque passou para o domingo. Como é que foi essa sensação de dançar no sábado, né, e bem, e passar para o domingo? Qual é essa sensação que tu e o grupo teve daí, né? Olha, é uma sensação incrível, né?
no sábado, com aquele bloco ali, ó, Lalau, era um bloco bem difícil, né? E eu ainda tive problema de correção. Eu tive um desconto de correção no sábado. Shot de 4 passes. E aí ficou aquele medo, tá? Não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Quando deu o resultado que passou, foi festa, né? A gente comemorou muito, mas os pés sempre no chão, um grupo bem centrado, bem concentrado, né? E o domingo foi algo espetacular, assim. Eu já tinha entrado no domingo dançando, eu sei o que era aquela bomboneira, né? Mas no domingo, o horário que nós dançamos, assim, ainda foi bem na hora que deu o intervalo ainda, né? A gente entrou para aquela área ali, o vocal passou som e deram um intervalo de 15 minutos. E aí o grupo começava a olhar para as arquibancadas, assim. Mas foi muito bom, ficamos em 13º. Só que, claro, 2014 eu acabei cansando o grupo, né? Porque são 19 danças, né? Então, é complicado. Trabalhar 9 danças e depois trabalhar 19 é difícil, é difícil. Mas 2014 mereceu muito. Nós fomos em outros rodeios mais fortes. Fomos na Recoluta de Passo Fundo. Teve outros rodeios importantes também que a gente foi. E sempre buscando se apresentar mais, que o pessoal nos visse, né? Ter essa visibilidade de que, esse aqui é o campeão da B, né? E nós tínhamos um compromisso também, porque os Nativos foi o primeiro grupo da Força B que passou para o domingo da A. Então, na história, nunca teve nenhum grupo, né? A gente foi o primeiro. Então, eu me sinto privilegiado com isso, né? Não, acho que tranquilo era isso. Novamente dar os parabéns, não pelo título, como tu diz, o título é uma consequência, mas pelo trabalho que tem realizado e nos grupos sempre eu tenho acompanhado. Meu filho dançou anos contigo no Farroupilhas, lá também, desde juvenil, dançou contigo, o Job dançou, né? Então, assim, eu sempre acompanho o trabalho. Então, parabéns mesmo, assim, tua Chiru também no Farroupilhas, lá sempre matando a pau, tuas mirins, então, parabéns novamente pelo belíssimo trabalho, como diz, é um marco histórico para Santa Maria e da Força B daí. Parabéns mesmo. Obrigado. Na sequência, agora, então, a Priscila. Boa noite. Primeiramente, Thelma, te parabenizar pelos lindos trabalhos. Eu que levantei a lebre aqui antes de começar a reunião das outras categorias, que particularmente sou uma grande admiradora. E a minha pergunta, na verdade, eu comentei com o pessoal antes que a Chiru do Farroupilha vem com frequência aqui para a região sul, né? Para os rodeios do Tomás, aqui em Pelotas, enfim. E tenho a oportunidade de acompanhá-los aqui. E aí, agora tu comentou que com Nativos teve o circuito aí em Santa Maria e que vocês participaram de muitos rodeios, né? Quase 10. Então, eu queria saber qual a tua opinião da relevância desses circuitos regionais, enfim, para essa preparação, não só para os Nativos na época, que era a categoria adulta, mas também para as Chirus, para as Mirins, para as Juvenis, para chegarem melhor nos campeonatos estaduais. Porque, assim como tu relatou que o Nativos tinha dificuldades financeiras, e acho que é uma realidade da grande maioria dos grupos, independente da categoria, às vezes termos esses circuitos na nossa região facilita para os custos não serem tão altos para a gente dançar tantos rodeios, né? Então, eu queria saber qual a tua opinião em relação a estes circuitos na preparação dos grupos independente das categorias. Bom, naquele ano 2013, para nós saiu barato. A gente dançava nas cidades a cidade mais longe que tinha aqui tinha 60 quilômetros, né? São Cepé, Agudo, são tudo cidades próximas, né? Isso para nós saía barato, para um grupo que tinha um poder aquisitivo menor, né? Dificuldades financeiras, né? Infraestrutura. Salientando, na Força B eu ganhei com 3 músicos. 3 músicos. Era violão, gaita, pandeiro, né? Era na fé e na coragem. Então, assim, sai barato. Por outro lado, Priscila, tem grupos que querem viajar. Por exemplo, CTG Farroupilhas, né? O pessoal do Chiru. Eles gostam de viajar. A gente foi a Santo Antônio da Patrulha, no rodeio. A gente foi a Pelotas, a gente foi Capão da Canoa, né? Eles gostam de ir longe. Parece que quanto mais longe eles gostam, né? De ir. Por quê? Porque na viagem eles integram, eles brincam, essas coisas.
Mas são pessoas, não é que têm um poder aquisitivo maior, mas eles têm mais tempo, têm mais tranquilidade, filhos criados, né? Não é o pessoal que é estudante aí que tem maior dificuldade, né? Então, tem essa questão. Quanto mais próximo nos circuitos, mais barato fica, né? Naquele ano 2013, a 13ª região tradicionalista impôs, eu acho que não tem problema falar essa palavra, impôs a obrigatoriedade de que todos os grupos da 13ª dançassem os circuitos. Então, era obrigatório que CPF PA do Sul participasse de todos os circuitos, Sentinela da Querência, né? Se caso tivesse pelo menos uma invernada representante. Se caso ele participou do primeiro e resolveu não ir no segundo, ele pagava uma multa. A entidade pagava uma multa. Então, todos os circuitos eram bem concorridos. Tinha todos os grupos da A, que iam no ENART, tinha todos os grupos da B, vários mirins. Então, era um mega rodeio a cada mês. No outro ano, acho que a coordenação da 13ª região tradicionalista acabou, devido à pressão, acabou flexibilizando, e aí não botou obrigatoriedade, não apareceu nenhum grupo da Força A. Os circuitos de 2014, nenhum grupo da Força A participou. E assim, consequentemente, 2015, 2016. E aí foi ficando um rodeio fraco, né, com pouco público. Então, e aí vai perdendo o brilho, a expectativa das pessoas. Então, eu acho que os circuitos de rodeios é muito importante e as regiões tradicionalistas tinham que colocar como obrigatoriedade, né? Porque não adianta o CTG daqui ir no rodeio lá longe, mas não prestigia o rodeio que está aqui perto da tua mesma região, né? É extremamente importante.